Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O objetivo nosso agora é mostrar que, para um anel qualquer, a dimensão do anel de polinômios sobre este anel é sempre maior do que a dimensão de A mais 1. A gente sempre consegue essa relação entre esses dois números. Mais para frente a gente vai ver que tem um contexto, que tem um ambiente onde a gente consegue obter a igualdade, a gente vai trabalhar para obter essa igualdade num certo contexto, mas por enquanto a gente vai, nesse contexto mais geral possível, a gente consegue obter isso. E aí para isso a gente vai provar um lema primeiro, que diz o seguinte: nesse contexto, né, se eu tiver um anel qualquer, suponho que eu tenha dois ideais, então para mim A aqui é um anel arbitrário, tá? Então por isso que eu não vou repetir isso de novo. Então sejam A e B ideais, quaisquer de A. Então a gente consegue mostrar o seguinte: o ideal A está contido em B, se somente se o ideal de polinômio sobre o ideal A, a gente viu isso na aula do lema de Gauss, essa definição aqui, que nada mais é do que o ideal gerado por A dentro do anel de polinômios sobre AX, então a gente tem essa inclusão se somente se a gente tem essa inclusão nos ideais de polinômios, tudo bem? A ida é imediata, né? Não tem muito o que fazer. Essa implicação aqui é absolutamente trivial. Na volta a gente tem alguma coisinha para pensar, mas também a gente vai perceber que se trata de um resultado bem simples também, mas que a gente está estabelecendo aqui para que a gente não tenha peso de consciência na hora de usá-lo. Então agora eu tenho a hipótese de que que o ideal de polinômio sobre o ideal A está contido no de B e a gente quer mostrar que o A está contido em B. Então vou pegar um elemento qualquer, x em A, certo? Opa, no ideal A, desculpa. No ideal A. Com isso, o x está no ideal de polinômio sobre o A, certo? É um polinômio constante. Tá? Então, assim, o x pertence a isso daqui, ó, com certeza. E por hipótese, isso aqui está contido em b de x, o que nos diz, então, que o x pertence ao b de x. Tá? E aí, então, eu consigo escrever xzinho, né, o x minúsculo, como um polinômio com coeficientes no idealzinho b. Tá? Então, podemos escrever, daí existem, vou chamar aqui de B0 até BR, pertencentes ao ideal B, tais que esse x minúsculo é B0 mais B1x, x aqui é indeterminado, até BR x elevado a R. E aí agora a gente usa a igualdade de polinômios. De um lado eu tenho um polinômio constante, do outro eu tenho um polinômio até uma certa potência R. Né? Então, pela igualdade de polinômios, os coeficientes correspondentes às suas indeterminadas precisam ser iguais. Tá? Então, essa igualdade ocorre no anel de polinômios. Então, isso aqui nos diz que o x é igual a B0 e, por exemplo, o restante dos b's aqui são todos iguais ao zero do anel. São todos iguais a zero. Agora, em particular, então, isso aqui está me dizendo que o x, que é o B0, pertence aqui, ó, ao Bzinho. E aí acabou. A gente pegou um elemento qualquer no ideal A e mostramos que esse elemento está no ideal B, portanto, o ideal A está contido no ideal B. Tá? E aí agora sim, com essa... E aí só um corolário rápido desse lema, ainda com essa linguagem, ou com essa notação, observe que esses dois ideais aqui, ó, se eu tiver dois ideais de A, é imediato, então, pelo lema anterior, que esses dois ideais são iguais, se somente se os ideais de polinômios associados a eles também são iguais. É só você aplicar o lema anterior duas vezes, certo? Aqui o A está contido em B se somente se tem essa inclusão e agora vale também para outra inclusão. Tá? A mesma coisa. Tá bom? Então não tem nem o que escrever na demonstração desse corolário. Certo? E aí agora então a gente prova o principal teorema desse vídeo, que se trata então de mostrar que a dimensão do anel de polinômios em uma indeterminada sempre é maior do que ou igual à dimensão de A
mais 1. Tá? E como é que a gente vai demonstrar isso? Vamos lá. Demonstração. A gente vai então... claro, né? Aqui eu estou assumindo, né, que a dimensão de A é finita, né? Para fazer sentido, né? Somar isso com 1, tudo bem? Então, aqui a gente está supondo que essa dimensão é finita, tá? Senão não faz sentido, né? Eu somar isso com 1. Mas meio que com essa demonstração aqui, vai ficar claro que no caso em que a dimensão de A é infinita, a dimensão do anel de polinômios sobre A também vai acabar sendo infinita. É só você readaptar essa demonstração aqui da maneira adequada. Tá? Então eu vou chamar aqui de N a dimensão de A. Bom, se N é a dimensão de A, ele tem pelo menos um ideal primo com essa altura, né? Então, daí existe. Eu vou chamar aqui de P, um ideal primo de A, tal que a altura de P é igual a N. Certo? Ótimo. Com isso, se a altura de P é igual a N, ele tem, né, uma cadeia de ideais primos ali para trás dele, de inclusões estritas de tamanho N, certo? Com N inclusões estritas. Então existem, e daí existem, deixa eu reescrever assim, ó, daí existe P, tá? Isso aqui acontece, e existem, para não colocar outro ponto final aqui agora, P0, digamos até Pn menos 1, no espectro primo de A, tais que a gente tem essa cadeia de inclusões estritas desses ideais primos. Certo? E aí, usando o lema anterior e a aula também do lema de Gauss, em que a gente provou que quando eu olho para o ideal primo gerado, aliás, eu olho para o ideal do anel de polinômios gerado por o ideal primo do anel A, isso também é um ideal primo do anel de polinômios, a gente viu isso. Tá? A gente viu alguns isomorfismos lá que vão ser úteis hoje também, agora aqui também. Então, assim, essas inclusões estritas são mantidas quando eu olho para essa cadeia aqui, que é uma cadeia de ideais primos agora do anel de polinômios. As inclusões aqui permanecem estritas pelo lema anterior, certo? Porque se em algum ponto que eu tiver igualdade, os ideais originais vão precisar ser iguais também no anel A, e isso seria uma contradição. Né? Então, a gente precisa ter isso daqui. E aqui eu tenho o ideal P de x, que é um ideal primo do anel de polinômios. Isso aqui nos diz, basicamente, num primeiro momento, que a altura... Isso aqui nos diz, então, que a altura do ideal P de x é pelo menos n. Né? É maior ou igual a n. E aí vamos guardar essa informação aqui. Depois a gente vai retornar com ela. Tá? E aí, o que vai acontecer? A gente sabe que a altura de P é igual a n, né? Que é justamente a dimensão desse anel. Então, de certa forma, a altura de P ela tem uma altura maximal. E nós vimos que quando o ideal primo, em algum vídeo aí para trás, nós vimos que quando o ideal primo atinge essa altura maximal, é porque ele é um ideal maximal, certo? Então, guardando essa informação, atacando agora em outro lado, para a gente reunir as informações depois, como essa altura de P é igual a n, que é igual à dimensão de A, então, esse então aqui foi um vídeo que nós vimos, a gente provou esse resultado, então P é um ideal maximal de A. P é um ideal maximal de A. E aí, portanto, o que vai acontecer? Ó? Se P é um ideal maximal de A, isso implica que quando eu quociento A por P, isso é um corpo. Certo? Isso aqui é um corpo. E se isso aqui é um corpo, a gente já sabe que a dimensão do anel de polinômios sobre um corpo em uma indeterminada, isso é igual a 1. Certo? A gente tem um resultado mais geral sobre isso, né? Que a dimensão de K de x é igual a 1 desde que o K seja um corpo. E é o que está acontecendo aqui. Né? Isso aqui é um corpo. Tá? Então, isso daqui, ótimo. Então, a gente tem essa informação. Só que, por outro lado, a gente já sabe
Isso aqui também está na aula lá do lema de Gauss, que a gente provou. Foi como uma ferramenta, né, para provar o lema de Gauss depois. A gente sabe que é até assim que a gente mostra que esse ideal aqui é primo, né? A gente já sabe que esse camarada aqui, ó, é isomorfo. O A de x quocientado por esse ideal primo é isomorfo ao anel de polinômios sobre o quociente de A por P. A gente viu isso. Tá? Então, por conta disso, como isso aqui é isomorfo como anéis, né? Claro, é a única estrutura que eu tenho aqui. Então, a dimensão desse cara aqui também tem que ser 1, né? Então, logo, a dimensão de A de x, a gente já sabe que para qualquer anel, em um ideal primo fixado, a dimensão desse anel sempre é maior do que ou igual à dimensão do quociente desse anel por esse ideal primo, mais a altura desse ideal primo, certo? Lá na aula da dimensão de Cru a gente viu isso. Então a gente sabe que essa desigualdade aqui sempre vale. No futuro a gente vai atacar quanto que vale essa igualdade, mas por enquanto a gente já sabe que isso aqui sempre vale, é uma consequência do teorema da correspondência de ideais para o quociente e para a localização. Então a gente já sabe que isso aqui é verdade. A dimensão de um anel sempre é maior do que ou igual à dimensão do quociente desse anel para um ideal primo, mais a altura desse ideal primo, certo? E isso daqui, ó, essa parte aqui a gente já sabe que é 1. Esse camarada aqui é isomorfo a esse anel que tem dimensão 1. Então isso daqui tem dimensão 1. E isso daqui, nós já vimos que a altura desse ideal primo é maior do que ou igual a n. Então essa coisa aqui, ó, vai acabar sendo maior do que ou igual a n, que é isso daqui, mais 1, que é isso daqui, certo? Isso aqui é precisamente a dimensão de A mais 1, e isso fecha a demonstração desse teorema. Tudo bem? Então, está estabelecido que a dimensão do anel de polinômios sobre A em uma indeterminada é maior do que ou igual à dimensão de A mais 1. Tudo bem? Ótimo. E aí, como um corolário simples desse resultado, a gente consegue estender isso agora para uma quantidade finita qualquer de indeterminadas. Então, se A é um anel, e aí é uma indução bem fácil que a gente faz. Se A é um anel e N é natural, então a dimensão do anel de polinômios em N indeterminadas sempre é maior ou igual à dimensão de A mais N, para qualquer anel. Tudo bem? A prova, então, vai ser feita por indução, de um jeito bem fácil. Por indução sobre N. Para N igual a 1, é o teorema anterior, né? Para N igual a 1, já foi. Já foi feito, é exatamente o teorema anterior. Então, agora a gente vai para o passo indutivo, a gente supõe que o N é maior que 1 e que o resultado seja verdadeiro para N menos 1. Né? Então, a hipótese de indução aqui é dizer que a dimensão do anel de polinômios em N menos 1 indeterminadas é maior do que ou igual à dimensão de A mais N menos 1. Tudo bem? E aí agora vai ficar bem fácil provar o que a gente está querendo, porque a dimensão do anel de polinômios em N indeterminadas é a dimensão desse anel. O anel de polinômios em N indeterminadas nada mais é do que o anel de polinômios na nésima indeterminada sobre o anel de polinômios nas indeterminadas anteriores, né? Então, usando aqui o caso n igual a 1, ou seja, o caso que eu tenho uma indeterminada, o teorema anterior me diz que isso aqui com certeza é maior do que ou igual à dimensão desse anel, que por acaso é o anel de polinômios em n menos 1 indeterminadas, mais 1. Então eu tenho essa desigualdade. E aqui agora a gente aplica a hipótese de indução. Isso daqui, por sua vez, é maior do que ou igual à dimensão de A mais n menos 1, certo? Isso mais 1. No fim das contas, esse menos 1 com esse 1 vai embora, vai sobrar só a mesma dimensão de A mais N, o que fecha a demonstração desse belo resultado. Tá bom, pessoal? Então, estabelecemos
que de fato a dimensão do anel de polinômios em uma indeterminada é sempre, no mínimo, a dimensão do anel A mais 1, tá? E aí, daqui para frente, a gente vai começar a investigar pelo menos um contexto onde nós conseguimos obter a igualdade entre essas dimensões, tá? Mas isso é assunto para o futuro e a gente encerra por aqui. Então, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.